Olá a todos, professor Danilo com vocês. Agora, na aula 2, a gente vai falar sobre representação de indivíduos. Então, na última aula, nós vimos um pouquinho da introdução a algoritmos genéticos. A gente falou aí da onde que ele veio, quem criou, qual foi a modificação, qual foi a inspiração que ele teve para poder criar o algoritmo genético, e nós vimos um pouquinho sobre aonde esses algoritmos genéticos eles são aplicados, que no caso aí são problemas de otimização. A partir de agora, a gente vai entrar um pouco mais a fundo na representação desses algoritmos genéticos, como que eles são codificados, como cada uma das etapas trabalha e assim por diante. Então, a ideia é que ao final desse curso, desse módulo, aí vocês consigam ter um algoritmo genético pronto e ter todos os conceitos e conhecimentos para poder criar o de vocês, caso seja necessário. Então, a gente já falou um pouquinho de gene, que ela é a estrutura elementar de um algoritmo genético. O gene ele é utilizado para representar uma característica de um indivíduo. Essa característica, então, ela pode ser representada utilizando diferentes tipos de dados, tipos booleanos, inteiros, decimais e até caracteres. Então, aqui eu tenho a representação de um cromossomo ou indivíduo. Eu tenho aqui, no caso, 6 características ou 6 genes, e cada um desses genes, então, é responsável por uma característica diferente. Uma das primeiras codificações que nós temos é a codificação binária. Essa é a mais simples. Ela foi criada lá nos primórdios do algoritmo genético e ela foi utilizada nos trabalhos de John Holland, lá para que ele pudesse representar os indivíduos iniciais lá na sua primeira versão do algoritmo genético. A codificação binária ela utiliza apenas 2 símbolos, que é o valor 0 para representar a ausência e o valor 1 para representar a presença de uma característica no meu cromossomo. Cada uma dessas características vai representar então um valor binário diferente, e esse tipo de codificação ele é mais indicado para que a gente trabalhe com dados que são parametrizados de forma discreta, que não tem continuidade na representação. Por quê? Porque essa codificação ela tem dificuldade em representar valores decimais, valores aí com grande precisão de números. Então aqui nós temos cada um dos indivíduos. Esse indivíduo vai ter então a possibilidade de ter 0 ou 1 para representar a sua característica. A codificação binária ela tem um problema que é chamado de abismo de Hamming. E o que quer dizer esse problema, esse abismo? Quer dizer o seguinte, quer dizer que quando eu tenho indivíduos com fenótipos próximos de mudança de um para outro, eu tenho que ter a mesma quantidade de modificação se eu for utilizar a representação binária. Só que se eu não tomar o cuidado de atentar a isso, eu posso estar causando problemas do tipo do seguinte. Vamos supor que eu tenho o valor 7, tá? Decimal, aqui o valor 8 decimal. 7 para 8 eu tenho apenas a modificação de um elemento, ou de um valor unitário. Se eu representar binariamente, o 7 é representado como 0,111 e o 8 como 1000. Veja que, enquanto na decimal eu tive a alteração de uma unidade só, na binária eu tive que alterar todos os 4 bits dos meus dados.
Então, é uma alteração totalmente discrepante com o que realmente nós temos na prática. Aqui é a mesma coisa, 8 para 9, eu só tive alteração aqui de 1 bit. Então, veja que o intervalo é o mesmo de alteração de um valor para outro, só que, dependendo do tipo de valor que eu tenho ou a mudança de 4 bits ou de 1 bit. Então, isso não é interessante, porque isso causa problemas no operador de mutação, na hora que ele vai fazer aí o seu dever. Tá? Então, como que a gente resolve isso? A gente resolve isso utilizando o que a gente chama de código de Gray. O que esse código de Gray faz? Ele adiciona ao final do último bit que eu utilizo para representar a característica um espelho do mesmo conjunto inicial de bits, e para o primeiro conjunto ele coloca o valor 0 na frente e para o segundo intervalo o valor 1. Vamos ver isso aqui na prática. Então aqui eu tenho 0 e 1. Terminei a minha primeira representação, passo uma risca aqui, o meu espelho, reflito isso daqui, ele fica lá como 1 e 0. E aí o que eu faço? Coloco para a primeira parte o valor 0 na frente, para a segunda parte o valor 1 na frente. Agora estou representando novos indivíduos com essas características aqui. Cheguei ao final. O que eu faço? Passo de novo o espelho, faço o rebatimento das informações, coloco na parte alta 0, na parte baixa 1. O que essa mudança faz? Para a representação decimal não há alteração nenhuma, continua da mesma forma que eu tinha lá no meu primeiro conjunto de representações, só que agora, binariamente, para cada uma dos saltos que eu der, eu só tenho alteração de único bit. Então, eu resolvi aquele problema que eu estava tendo anteriormente, que é o abismo de Hamming. Tá bom? Outro problema que nós temos é o que a gente chama de problema de precisão. O que é o problema de precisão? O problema de precisão eu tenho quando eu tenho que representar valores decimais muito próximos um do outro. E isso ocorre por quê? Vamos supor que eu tenho aqui um intervalo de menos 1 a 2 e eu quero representar nesse intervalo aqui um cromossomo com 22 bits. Tá? Então eu teria 2 a 22 valores aqui possíveis e um tamanho de espaço para representar tudo isso daqui. Um dos indivíduos que eu poderia ter seria esse daqui. E esse valor aqui representado na base 10, ele me dá esse valor aqui, 22,88,967. Tá, esse valor aqui, no intervalo de menos 1 a 2, qual valor decimal ele me representa? Como eu faço isso? Eu mapeio ele para esse intervalo. Como que eu mapeio? Utilizando essa fórmula aqui. X1 é igual min mais max menos min, que multiplica B10 dividido por 2 elevado a 22 menos 1. Então, substituindo os valores aqui, eu chego no valor decimal 0,637197. Então, veja que eu utilizei 22 bits e eu não tive tantas precisões aí na minha casa decimal. Eu estou trabalhando aqui com uma precisão de 4 casas decimais. E dependendo do valor que eu tenho aqui, pode ser que essa quantidade não seja suficiente para eu poder conseguir representar o meu indivíduo corretamente. Então, para a otimização de parâmetros contínuos, a representação binária ela não é adequada, como a gente viu. Então, a gente precisa de uma quantidade muito grande de bits para obter uma precisão numérica boa ou aceitável para o meu problema. Parâmetros numéricos podem ser codificados diretamente nos cromossomos, e aí talvez eu resolva o problema ao invés de trabalhar diretamente com a codificação binária. Eu ainda tenho a codificação inteira. A codificação inteira ela usa números inteiros para poder codificar
cada uma das características da solução, e aí eu tenho um número maior de possibilidades para poder trabalhar aqui para cada gene do meu indivíduo. Eu tenho a codificação decimal, que é a mesma coisa das duas anteriores, só que agora eu uso um valor decimal, então eu consigo uma precisão maior, porque eu posso aumentar ou diminuir essa precisão conforme a necessidade. E aí cada uma dessas posições vai ter esse valor decimal que é utilizado aí para representar o indivíduo. E por último, a codificação de caractere. Essa não é tão utilizada quanto as outras, porque eu preciso ter um dicionário para cada um desses símbolos aqui que eu estou utilizando, para saber quanto que eles me representam em valores numéricos, já que o algoritmo genético, lá nas próximas etapas, ele necessita dessas informações para poder realizar o seu cálculo, porque ele é um elemento, ele é um código que trabalha com valores probabilísticos de cálculo. Então aí eu preciso ter toda vez que olhar essa tabela de símbolos para poder fazer essa conversão, o que talvez torne o algoritmo genético um pouco mais lento para poder fazer essas verificações. Então por isso que ela não é tão utilizada. Então a gente viu que o algoritmo genético ele é a estrutura fundamental do nosso, que o cromossomo ele é a estrutura fundamental do algoritmo genético, e dentro do cromossomo nós temos os genes, que são as estruturas elementares aí do meu algoritmo genético. Então cada cromossomo deve representar uma solução do meu problema, e a codificação do cromossomo vai impactar drasticamente no sucesso ou no insucesso do meu algoritmo genético, já que o cromossomo ele vai ser representado por esse conjunto de genes. Então, depois que a gente tem a definição de qual tipo de codificação que a gente vai estar trabalhando para representar os cromossomos, nós precisamos fazer o primeiro passo do algoritmo genético, que é a criação da população inicial. O que é a população inicial? É o conjunto de indivíduos iniciais que são gerados para que o algoritmo genético entre em funcionamento. E aí eu tenho duas estratégias para gerar os genes dos cromossomos. Eu posso gerar eles de forma manual, onde eu vou lá para cada gene e coloco o valor que ele vai receber, por exemplo, 01, 01, 01. Ou eu faço isso de forma aleatória, utilizando aí um valor randômico, uma função randômica para poder fazer essa atribuição. Pode ser, por exemplo, também uma função probabilística que vai estar gerando isso daí, mas de qualquer forma isso é feito aleatoriamente. E depois que eu então gero genes, esses genes eles vão ser utilizados para gerar minha população inicial, que também pode ser feita de duas formas, utilizando uma geração que a gente chama de uniforme, onde todos os cromossomos vão ter quantidades iguais de características no seu cromossomo. Então, se eu olhar para uma população uniforme, eu vou perceber que a probabilidade de características ela é semelhante, ela é igual, considerando toda a minha população inicial. Tá? Ela é igualmente dispersa ou dividida. E a outra forma que eu tenho é criar utilizando a forma variada. Nesse caso eu não preciso ter nenhum controle, eu gero de forma aleatória também, assim como eu faço com os meus genes, e eu não preciso me preocupar com essa probabilidade ou com essa distribuição das características na minha população. Essa população inicial ela é gerada de um certo tamanho, então ela vai ter uma quantidade N de indivíduos, e cada indivíduo vai receber o identificador, que na programação geralmente a gente representa isso com um valor inteiro sequencial. Para que a gente utiliza essa identificação? Para que eu possa identificar o meu indivíduo para as iterações futuras,
para os próximos passos do meu algoritmo genético. Então, cada um desses indivíduos vai ter um rótulo, vai ter uma identificação, para que eu possa depois selecioná-los nas próximas etapas do meu algoritmo genético. Então a gente para por aqui. Essa é a primeira etapa do meu algoritmo genético. Depois vamos ter as outras. Para essa primeira etapa, a partir de amanhã eu já vou disponibilizar um exercício lá no Classroom, onde a ideia é que vocês criem genes e populações iniciais com as características que eu estou informando lá. Fiquem à vontade para consultar modelos de algoritmo genético disponíveis na internet. Só não quero que vocês copiem o código que vocês encontrarem, mas sim que ele seja utilizado como referência, como base para vocês criarem o de vocês, tá bom? Então, fiquem à vontade, podem procurar, se tiver alguma dúvida também podem me perguntar, tá? Mas eu não quero cópia. Façam o código de vocês, terminando a codificação, compacte esse código no arquivo zip e postem lá como resposta para mim no Classroom, para que eu possa corrigir e atribuir a pontuação necessária a vocês, tá bom? Então, eu termino aqui a aula, até a próxima semana.